A faixa de Gaza amanheceu sob o som de explosões neste domingo, 15, marcando um momento de severa tensão que ameaça desestabilizar os frágeis esforços diplomáticos de paz. De acordo com os últimos boletins emitidos pelas autoridades de saúde locais e pela Defesa Civil da Palestina, pelo menos 11 pessoas perderam a vida em decorrência de ataques aéreos executados pelas Forças de Defesa de Israel, FDI. Esse novo episódio de violência ocorre em um período onde a comunidade internacional esperava uma redução das hostilidades, mas o que se viu foi uma ofensiva dividida entre o norte e o sul do enclave. As Forças de Defesa de Israel prontamente emitiram um comunicado oficial para justificar a natureza das incursões aéreas realizadas hoje. Segundo o Alto Comando Militar israelense, as operações foram cirúrgicas e direcionadas a alvos que representavam uma violação direta dos termos do acordo de cessar-fogo vigente. Para o governo de Israel, a manutenção da segurança nacional depende de uma resposta imediata e contundente a qualquer tentativa do Hamas de reorganizar suas células de ataque ou de disparar projéteis contra o território israelense, configurando o que chamam de defesa ativa. No sul de Gaza, especificamente na região de Khan Younis, o cenário descrito por testemunhas oculares e equipes de emergência é de devastação absoluta. Um dos mísseis atingiu um aglomerado de tendas que servia de abrigo para famílias que já haviam sido deslocadas múltiplas vezes desde o início do conflito. De acordo com fontes médicas do Hospital Nasser, pelo menos 5 corpos foram resgatados dos escombros e das lonas retorcidas, incluindo mulheres e crianças, o que gera uma onda de indignação sobre a precisão dos alvos escolhidos pelas Forças Armadas. A situação no norte de Gaza não é menos alarmante, onde a infraestrutura já está severamente comprometida por meses de bombardeios incessantes. As autoridades de defesa civil relataram que as equipes de resgate enfrentam dificuldades hercúleas para acessar os locais atingidos, devido à falta de combustível para as ambulâncias e ao bloqueio de vias principais por destroços. O ataque no norte resultou em mais mortes confirmadas, elevando o total da manhã para 11 vítimas fatais, um número que, segundo socorristas, ainda pode subir conforme as buscas continuam. O argumento israelense de violação do cessar-fogo é um ponto de discórdia profunda entre as narrativas em disputa. Israel afirma possuir inteligência de campo que comprova que o Hamas utilizou as zonas de exclusão ou os corredores humanitários para movimentar armamentos e pessoal militar. Essa alegação é frequentemente usada para legitimar ataques em áreas civis, sob a premissa de que o grupo militante utiliza escudos humanos para proteger seus ativos estratégicos, uma tática que Israel condena veementemente perante os tribunais internacionais. Para a população civil de Gaza, no entanto, as justificativas militares pouco importam diante da perda de entes queridos e da destruição dos parcos recursos que ainda restam. O acampamento de tendas atingido hoje era considerado por muitos como o último refúgio, uma vez que as edificações de concreto na região foram majoritariamente transformadas em pó. A destruição desses abrigos improvisados agrava a crise de moradia e força centenas de pessoas a buscarem abrigo em terrenos abertos, expostas a intempéries e à insegurança contínua. Analistas internacionais observam que esta nova rodada de ataques pode ser um sinal de que os canais de negociação mediados por países como o Catar e o Egito estão enfrentando obstáculos intransponíveis. Cada vez que uma bomba cai em Gaza ou que um foguete é lançado em direção a Israel, a confiança entre as partes, que já é mínima, sofre um retrocesso que pode levar semanas para ser recuperado. O ciclo de ataque e retaliação parece ter se tornado a norma, substituindo o diálogo diplomático por uma demonstração de força bruta. A logística das equipes de socorro na faixa de Gaza está operando muito além do seu limite técnico e emocional. Com os hospitais operando com apenas uma fração de sua capacidade e a escassez crítica de suprimentos médicos básicos, como anestésicos e gases, o atendimento aos feridos dos ataques de hoje torna-se uma tarefa quase impossível. Médicos voluntários relatam que as decisões sobre quem recebe tratamento prioritário são tomadas em condições de campo de batalha, frequentemente resultando em mortes evitáveis por falta de suporte vital básico. O impacto psicológico sobre as crianças que sobrevivem a esses ataques é um fator que os especialistas em saúde mental alertam ser de longa duração. Em Khan Younis, relatos indicam que o medo constante de um novo ataque aéreo gera um estado de hipervigilância patológica na população infantil. O fato de os ataques ocorrerem em zonas supostamente designadas para deslocados destrói qualquer senso residual de segurança, criando uma geração que associa o céu não com o sol,
mas com perigo iminente vindo de drones e caças supersônicos. Dentro de Israel, a pressão política sobre o gabinete de guerra é imensa e multifacetada. Por um lado, há uma demanda popular para que a segurança seja restaurada permanentemente, o que leva o exército a agir com rigor máximo diante de qualquer movimento suspeito do Hamas. Por outro, as famílias dos reféns ainda mantidos em Gaza temem que a escalada dos bombardeios coloque em risco a vida de seus parentes e inviabilize qualquer futura troca de prisioneiros, gerando protestos frequentes nas ruas de Tel Aviv e Jerusalém. A comunidade internacional tem reagido com um misto de fadiga e alarme diante dos eventos deste domingo. Organizações como as Nações Unidas têm reiterado que, independentemente das violações alegadas, o princípio da proporcionalidade e a distinção entre combatentes e civis devem ser rigorosamente respeitados segundo o direito internacional humanitário. No entanto, a aplicação prática dessas leis em um ambiente de guerra urbana densa como o de Gaza tem se mostrado um desafio jurídico e moral constante. A geografia do conflito mudou drasticamente com os ataques de hoje. Ao atingir pontos nos dois extremos da faixa, as FDI demonstram que mantêm a capacidade de vigilância e ataque sobre todo o território, negando ao Hamas qualquer zona de conforto. Essa estratégia de onipresença militar visa desmoralizar as forças adversárias, mas acaba por manter toda a população civil em um estado de punição coletiva indireta, onde ninguém, em lugar nenhum, se sente verdadeiramente fora da linha de fogo. Os detalhes técnicos das munições utilizadas também são motivo de debate. Grupos de monitoramento de direitos humanos alegam que o uso de bombas de fragmentação ou de alto poder explosivo em áreas de acampamentos de tendas é intrinsecamente indiscriminado. As crateras deixadas nos locais de impacto sugerem o uso de armamento pesado, capaz de atravessar estruturas frágeis e causar danos por estilhaços em um raio de centenas de metros, o que explica o número elevado de vítimas em um único evento. Enquanto isso, o Hamas, através de seus canais de comunicação oficial, nega as violações do cessar-fogo e classifica os ataques israelenses como crimes de guerra gratuitos destinados a pressionar a resistência palestina com concessões políticas. Essa guerra de narrativas é travada simultaneamente nos campos de batalha e nas redes sociais, onde cada lado tenta angariar simpatia global e validar suas ações perante a opinião pública mundial, que se encontra cada vez mais polarizada sobre a questão. A economia interna de Gaza, que já estava em colapso, sofre novos golpes a cada infraestrutura destruída. Pequenos comércios que ainda operavam nos arredores de Khan Younis foram afetados pela onda de choque dos ataques de hoje. Sem energia elétrica estável e com o bloqueio de bens essenciais, a capacidade de resiliência da sociedade palestina está sendo testada até o seu limite absoluto, criando uma dependência total da ajuda humanitária externa, que entra em conta-gotas no território. As implicações para a segurança regional também são vastas. Países vizinhos monitoram com cautela a escalada deste domingo, temendo que a violência em Gaza possa transbordar para a Cisjordânia ou para a fronteira com o Líbano, onde o Hezbollah mantém uma postura de prontidão. A instabilidade em Gaza atua como um catalisador para outras tensões no Oriente Médio, tornando o controle da situação uma prioridade não apenas local, mas global, para evitar um conflito em larga escala. O papel das redes sociais na disseminação de imagens dos ataques de hoje tem sido crucial. Vídeos de civis tentando retirar sobreviventes dos escombros com as mãos vazias circulam em tempo real, gerando uma pressão pública sobre líderes mundiais para que intervenham. Essa visibilidade instantânea dos horrores da guerra cria uma urgência que muitas vezes entra em choque com a lentidão dos processos diplomáticos tradicionais, que exigem protocolos e burocracias complexas. Além das mortes confirmadas, o número de feridos graves sobrecarrega ainda mais o sistema de triagem. Muitos dos sobreviventes do ataque em Khan Younis sofreram queimaduras de terceiro grau e amputações traumáticas, necessitando de cuidados intensivos que simplesmente não estão disponíveis. A transferência de pacientes para o exterior é um processo moroso e politicamente sensível, deixando muitos feridos em um corredor da morte técnico, onde aguardam por recursos que podem nunca chegar. As forças de defesa de Israel reiteram que seus serviços de inteligência trabalham 24 horas por dia para identificar alvos militares com a maior precisão possível. Eles argumentam que a tecnologia de reconhecimento facial e interceptação de sinais permite distinguir entre líderes militantes e a população civil. No entanto, o incidente no acampamento de tendas levanta questões perturbadoras sobre a falibilidade dessas tecnologias ou sobre a aceitabilidade de danos colaterais em prol de objetivos estratégicos.
O governo palestino em Ramala, embora com influência limitada em Gaza, emitiu uma nota condenando veementemente a agressão. O comunicado pede que o Tribunal Penal Internacional acelere as investigações sobre as ações de Israel no enclave. Essa movimentação jurídica busca criar consequências legais para os comandantes militares, embora na prática a aplicação de tais sanções seja um processo que pode levar anos, oferecendo pouco consolo imediato para as famílias das 11 vítimas de hoje. A educação das crianças em Gaza é outra vítima silenciosa desses ataques. Escolas que serviam como abrigos temporários fecharam suas portas para qualquer atividade pedagógica devido ao perigo de bombardeios próximos. O ataque de domingo interrompeu qualquer tentativa de normalidade, reforçando a ideia de que o futuro da juventude palestina está sendo sacrificado em favor de uma guerra que parece não ter fim à vista, gerando um vácuo educacional catastrófico. Em termos de estratégia militar, alguns especialistas sugerem que Israel está adotando uma política de tolerância zero para testar a resiliência do Hamas após meses de combate. Ao responder agressivamente a qualquer pequena infração do cessar-fogo, as FDI tentam impor uma dissuasão psicológica. Contudo, críticos dessa estratégia argumentam que isso apenas alimenta o ciclo de ódio e fornece ao Hamas novos recrutas motivados pela perda e pelo desejo de vingança. O abastecimento de água e saneamento, já precário, foi afetado pelos tremores e danos estruturais causados pelos mísseis. Em Khan Younis, o rompimento de tubulações principais pode levar à contaminação da água potável com esgoto, aumentando o risco de surtos de doenças infecciosas como a cólera. Assim, o ataque militar de hoje tem efeitos secundários biológicos que podem acabar matando mais pessoas do que as próprias explosões iniciais. A reação da oposição interna em Israel também é um fator a ser considerado. Líderes políticos que discordam da condução da guerra pelo atual primeiro-ministro questionam se a estratégia de ataques contínuos está realmente aproximando o país de seus objetivos de longo prazo ou se está apenas isolando Israel diplomaticamente. Esse debate interno é crucial para entender a sustentabilidade das operações militares nos próximos meses. Enquanto o sol se põe sobre as ruínas de Gaza neste domingo, o sentimento predominante é de exaustão e incerteza. As 11 mortes confirmadas hoje não são apenas estatísticas, representam famílias destruídas e linhagens interrompidas. A narrativa de violação de cessar-fogo versus massacre indiscriminado continuará a ecoar nos corredores do poder, mas no chão de Gaza, a realidade é de luto e reconstrução impossível. A Cruz Vermelha e outras entidades internacionais de ajuda humanitária renovaram seus apelos por um acesso seguro e desimpedido às zonas de conflito. O ataque contra o acampamento de deslocados é visto como um sinal de que nem mesmo as áreas marcadas como seguras oferecem proteção real. Isso coloca em xeque toda a arquitetura de proteção civil em tempos de guerra moderna, onde as fronteiras entre o campo de batalha e o lar foram completamente obliteradas. O fornecimento de energia elétrica, essencial para o funcionamento dos respiradores e equipamentos de suporte à vida nos hospitais, está operando através de geradores que dependem de combustível que entra de forma intermitente. Os ataques de hoje aumentam a urgência de uma trégua duradoura que permita o abastecimento dessas unidades. Sem isso, cada ferido grave dos bombardeios de hoje representa um risco de colapso para todo o sistema de saúde local. As negociações de bastidores continuam, apesar da fumaça que ainda sobe de Gaza. Diplomatas ocidentais e árabes estão em contato constante para tentar conter a escalada antes que ela se transforme em uma ofensiva terrestre ainda mais profunda. A esperança é que os ataques de hoje tenham sido um pico isolado de tensão e não o início de uma nova fase de guerra total, embora os sinais no terreno apontem para uma fragilidade extrema do status quo. A resiliência dos profissionais de saúde palestinos tem sido amplamente elogiada, mas eles mesmos admitem que estão no limite de suas forças. Trabalhando em turnos dobrados e vendo seus próprios vizinhos e amigos serem trazidos para as mesas de cirurgia, o trauma vicariante é imenso. O ataque em Khan Younis, sendo uma área de alta densidade de refugiados, trouxe uma carga emocional pesada para os socorristas locais que vivem na mesma região. Por fim, a realidade que se impõe após os ataques deste domingo é que a paz na região permanece um horizonte distante. Enquanto as causas fundamentais do conflito não forem endereçadas e enquanto a segurança for buscada exclusivamente por meios militares, incidentes como os de hoje continuarão a ocorrer. As 11 vidas perdidas são um lembrete doloroso de que, na guerra, a primeira vítima é a humanidade,
e o preço mais alto é sempre pago por aqueles que menos têm voz no processo de decisão.